Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo ao nosso aulão de AF. O que é AF? Como diagnosticar? O que é esse parâmetro? Por que perde AF? Por que não perde? Enfim, essa é a parte 2 desse aulão. Se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu a parte 1 ainda, eu vou deixar num desses dois cantinhos aqui um botão para você clicar e acessar a parte 1 desse aulão. Porque é muito importante que você assista a parte 1 para que tudo que a gente for ver aqui nesse aulão faça sentido para você nessa parte 2. Beleza? Então, se você não é inscrito ainda no canal, já trata de se inscrever, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, porque em 2026 tem vídeo novo todo santo dia. Beleza? Então, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Então, como a gente definiu na parte 1, né, AF é a nossa sigla para ar combustível, air fuel, né? E a gente entendeu que existe uma relação estequiométrica entre esses dois. O que é uma relação estequiométrica? É uma mistura perfeita, ou seja, falando em termos de queima de motor, uma mistura perfeita é quando, veja só, aqui a gente tem a nossa grande máquina, que é o nosso motor. Aqui a gente tem o sistema de admissão e aqui a gente tem o sistema de exaustão, tá? O que é uma mistura perfeita? Uma mistura perfeita é quando, por exemplo, vamos manter o nosso padrão aqui do ar azul, ó, tá entrando uma certa quantidade de ar e dentro dessa certa quantidade de ar está entrando as partes certas de combustível. Vamos supor que aqui a gente tem uma mistura estequiométrica. Uma mistura estequiométrica é quando essa mistura entra no motor, faz a queima, né? Deixa eu até botar em vermelho aqui dentro. Faz a queima e aqui no final, ou seja, no sistema de exaustão, não sobre nem o ar, vou botar aqui em azul, não sobre nem o ar e não sobre nem o combustível. Aqui no escapamento tem que sair o quê? Gases de escape. Isso é uma mistura perfeita. Quando eu tenho uma relação exatamente 100% igual de um combustível e outro, acontece isso. Não sai nem combustível sobrando e nem ar sobrando lá no escapamento, tá? Eu tenho um novo terceiro componente que são os gases de escapamento. É óbvio que isso é muito difícil de acontecer, até porque nenhum motor é 100% eficiente. Então eu vou ter perdas, eu vou ter mudanças, mas o conceito de mistura perfeita, de mistura estequiométrica, é esse, tá? E por que a gente precisa entender isso? Porque para você entender no futuro sobre um parâmetro de ajuste curto e longo prazo, para você entender no futuro um parâmetro de controle de sonda, de malha aberta, malha fechada, controle de sonda, é muito importante que isso aqui, que é o básico, que é o inicial, faça sentido para você, beleza? Então assim, já para aqui agora e já deixa o like nesse vídeo se você tá gostando dos nossos vídeos em 2026. Então já deixa o like aqui, beleza? Ó, vamos lá. AF. O AF, ele manda na mistura. Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo aqui agora, com alguns números, com alguns cálculos, para provar que o que a gente viu na parte 1 é isso mesmo, é desse jeito, para fazer mais sentido para você. Não importa se a gente tiver que fazer parte 3, parte 4, vamos fazer, mas eu quero fazer isso aqui bem completo. Eu não quero fazer pela metade, só porque tem que acabar o vídeo. Se precisar, eu faço parte 3, parte 4, bora para cima. Vamos lá então. Como a gente viu, o AF do etanol é 9:1. Da gasolina, eu vou botar aqui 13:1, só para ficar fácil da gente fazer os cálculos, tá? Gasolina comum.
Porque da gasolina mesmo é 14,7, tá? Eu não vou escrever aqui, mas gasolina comum é 14,7. A gasolina pura, né? Vamos lá então, olha só. Como eu falei na parte 1, a parte fixa do motor é o ar e não é o combustível. Então, o AF, a parte fixa é o combustível. Então, vamos mudar isso para que faça mais sentido para a gente e para você principalmente, tá? Então, agora vamos entender, vamos assumir um número fixo de ar para a gente facilitar os cálculos. Vamos botar aqui, por exemplo, 100 partes de ar, né? No álcool, vou até botar 2 pontinhos aqui, etanol. E nós vamos botar também 100 partes de ar para gasolina. Ó, 100 partes de ar para gasolina. Opa, gasolina é outra cor. Eu não lembro qual é a cor, eu vou botar vermelho. Gasolina. Ok. A gente sabe que a gasolina é 13 para 1. E a gente sabe que o etanol é 9 para 1. Então, como a gente aprendeu lá na parte 1, seguinte, a cada 9 partes de ar, eu tenho uma parte de combustível. E a cada 13 partes de ar aqui, eu tenho uma parte de combustível. Então, olha só, agora vai fazer mais sentido para você. Vamos pegar a calculadora aqui, ó. Como a gente já sabe que o motor é fixo, né? A gente está botando aí, por exemplo, um motor 1.0, 100 partes de ar, vamos dizer assim. Então, olha só, vou botar 100 partes de ar e vou dividir por quanto? Por 9. Por quê? Eu tenho 100 partes de ar e eu sei que a cada 9 partes de ar eu tenho que botar uma parte de combustível. Então, dou Enter. Aqui está dizendo o seguinte para mim, ó. Se você tiver 100 partes de ar, então você vai precisar de 11,1 partes de etanol. Agora vamos fazer o cálculo para a gasolina. Então, as mesmas 100 partes de ar, porque o motor ele tem o mesmo volume, né? Vamos dividir por 13, né? E ok. Então aqui está me dizendo que para as mesmas 100 partes de ar, eu não preciso 11,1 partes de combustível, eu preciso só 7,69. Então vamos botar aqui, ó. 7,69 partes. E ainda tem mais um fator que eu não vou entrar aqui, porque aqui a gente está nos números teóricos. Mas quando eu estou usando etanol, o motor tende a resfriar mais ainda a câmara de combustão. E quando eu resfrio a câmara de combustão, por princípio que quanto mais frio as moléculas, mais moléculas cabem, vai caber mais ar. Então no motor a etanol, por exemplo aqui, em vez de caber 100 partes de ar, vai caber 110, porque o etanol resfria mais a câmara de combustão e com isso cabe mais ar ainda. Se você não sabia disso, já deixa o like aqui embaixo no vídeo se você acha que essa informação foi útil para você, beleza? Então olha só, por que eu estou chegando todo nessa parte mais técnica? Porque eu preciso que você entenda por que o AF existe. O AF existe porque um combustível precisa mais ar do que o outro. Olha só, vamos supor que isso daqui fosse tempo de injeção. Não é, mas é só para você entender. Então, num motor a gasolina, eu teria que injetar 7,69 milésimo de segundo, por exemplo. Por quê? Porque cada parte de gasolina consegue queimar mais partes de ar, vamos dizer assim. Já no álcool, como o álcool ele precisa menos ar, então acaba precisando mais álcool. Então na gasolina eu teria um tempo de queima de 7,69 milésimo de segundo. E no etanol, por exemplo, eu teria um tempo de 11,1 milésimo. Porque o combustível em si precisa menos ar. E se precisa menos ar, logo vai precisar mais combustível. Porque a variável fixa é o motor. Então, quando eu estou usando álcool no tanque, eu preciso que a injeção eletrônica entenda que eu estou usando álcool para chegar nessa configuração aqui, ó. Por quê? Porque se eu estiver usando álcool,
mas a injeção estiver injetando como gasolina, eu vou ter uma mistura muito pobre. Por quê? Porque eu deveria ter 11 de álcool. E aí eu tô tendo só 7,69. Então vai sobrar muito ar, e a mistura vai ficar muito pobre. E aí o carro vai ficar muito fraco. Daí o que acontece? O carro ajusta o AF, vai ajustando, vai acontecendo isso daqui, ó. O carro tá com a gasolina e tu abasteceu o álcool, ele vai lentamente migrando do 13 para o 9, 9,2, depende de quanto ficou de gasolina no tanque. Então, esse AF ele é linear. A maioria dos carros ele pode ficar em 12,5, 12,4, 12, 11,5, se tu misturar gasolina e etanol, por exemplo. E isso daqui é muito importante. Se você não entendeu, ficou algum resquício de dúvida, assiste a parte 1 e assiste a parte 2 novamente, porque isso daqui é fundamental para que você compreenda a parte 3, parte 4, se assim tiver, e entre outros conceitos que eu vou apresentar aqui no canal para você. Então, recapitulando, o álcool é 9 partes de ar para 1 de combustível, a gasolina é 13 partes de ar para 1 de combustível. Logo, se eu tiver um motor com 100 partes de ar, né, 100 partes de ar, se eu fosse injetar álcool, eu precisaria 11 partes de álcool, e se eu fosse injetar gasolina, eu precisaria 7 partes de gasolina. Como um combustível precisa mais do que o outro, eu tenho que ter esse AF, porque senão a mistura fica pobre, quebra motor, perde rendimento. E é por isso também que o consumo do etanol sempre vai ser maior. Por exemplo, no etanol, vou dar um exemplo, 6 km por litro, e na gasolina vai fazer 9 km por litro, por exemplo. Por quê? Porque eu injeto menos gasolina a cada queima. E aqui eu injeto mais álcool a cada queima. Então são várias variáveis, e essa parte 2 é justamente para te mostrar, te apresentar, te levar para uma parte de entendimento mais profundo sobre mistura, sobre AF, para que você possa então, de fato, entender como que a injeção eletrônica enxerga isso, e no futuro você entender ajuste curto e longo prazo, para no futuro você entender a mistura, ajuste, controle de sonda, tá? E se hoje, agora mesmo, você quiser aprender tudo isso, ajuste curto e longo prazo, como ler o sensor MAP pelo scanner, saber se ele está bom ou não, como ler o sensor MAF pelo scanner, saber se ele está bom ou não, como testar a turbina, bomba de alta, bomba de baixa, sonda lambda 1, sonda lambda 2, entre outras coisas pelo scanner, nós temos um treinamento que se chama Técnicas de Diagnóstico Pro. E nesse treinamento, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você aprende como fazer tudo isso pelo scanner numa análise de parâmetros simplificada, só que porém para o mercado eles chamam de avançada, mas para você vai ser simplificada, vai ser muito simples de aprender. É um treinamento bem em conta e que você pode estar fazendo, beleza? Então vai estar aqui embaixo na descrição. E quanto à parte 2, vou ter que me despedir, mas eu vou preparar a parte 3 para você. Se você comentar aqui embaixo no vídeo, quero a parte 3, se tiver pedidos da parte 3, eu trago a parte 3 aqui para vocês. Continuidade, como que perde a F, por que que perde a F, o que que é perder a F, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.